1 Coríntios, capítulo 15. E versículo 12 é onde vamos começar. Agora, hoje à noite, vamos examinar vários versículos, porque esse assunto é um pouco grande, o que Paulo vai fazer aqui. Então, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12, vamos, se puder, ficar de pé para a reverência da palavra de Deus. E vamos ler só de pé, só até o versículo 16, tá? Começando no versículo 12, a Bíblia diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Vamos orar, sim, nosso Deus. Nos guia hoje no estudo da Tua Palavra, na pregação da Tua Palavra. Abre corações, aplica a Tua Palavra aos Seus filhos aqui hoje à noite e as pessoas que talvez não conhecemos o Senhor como Salvador. Fala com eles hoje à noite sobre isso. Em nome de Cristo, oramos, te agradecemos. Amém. Podeis assentar. Existe uma palavra que funciona como dobradiça na vida, tá? Uma palavra que funciona tipo dobradiça na vida, uma palavra simples, mas pode ser pesada. Essa palavra é sim. S-E. Sim. Ó, se o exame der positivo, né? Se a ligação vier com más notícias, olha, se não, o dia continua bem, né? Se sim, ó. Se a empresa fechar, o que vai acontecer com você, tá? Até isso, se Deus não for real, tá? Essa palavra se é pesada. Se não é uma palavrinha, muda o futuro. Ela muda como você dorme à noite. Se você está lutando com uma coisa, você está pensando, será que é possível? Então, Paulo pega essa palavra e coloca peso nela com toda seriedade. Se você reparou, ele falou sim muito. E ele vai continuar falando essas duas letras, tá? Paulo recebeu. Você está lembrando, estamos estudando Coríntios. E aí fizemos um intervalo por causa dos negócios, mas vamos voltar para Coríntios. Mas se você lembra, rapaz, nesse livro é uma igreja cheia de problemas. E aí havia gente lá dizendo que não existe ressurreição dos mortos. E Paulo, ele ouviu isso. E Paulo não trata isso como um detalhe qualquer. Não, ele leva a ideia até o fim. Então, você está falando isso? Então, vem comigo, vamos ver onde essa ideia vai nos levar. Onde fica o fim dessa ideia? Então, isso é bem simples. Não? Isso é bem simples. Não. Vamos caminhar pela a passagem hoje à noite, uma passo por vez, vendo o argumento dele, o que Paulo está construindo aqui, esse argumento muito bom. E já lemos em versículo 12, ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Então, Paulo começa aqui com uma pergunta. E realmente ele está expondo uma contradição. Olha, igreja, você está ouvindo regularmente, você está ouvindo toda semana que Cristo ressuscitou. E isso é pregado na igreja de vocês. Você está ouvindo isso? Então, como vocês conseguem dizer que
não existe? O que está acontecendo na cabeça? Então, Paulo está dizendo, isso não encaixa. E aí ele dá o primeiro passo lógico no versículo 13. E, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Olha, se você arranca a ressurreição do mundo, você não pode manter a ressurreição de Jesus como qualquer coisa, um enfeite. Vamos falar sobre alguém ressuscitando. Não, se você tira isso, tira todo lugar. Ou a ressurreição existe e Cristo ressuscitou como o primeiro, ou a ressurreição não existe e aí Cristo continua como morto. Isso é o lógico de Paulo aqui. Então, ele continua no versículo 14. Não é muito para explicar aqui, vamos ler e comentar. Se Cristo não ressuscitou, logo, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Então, duas coisas caem juntos aqui. O quê? A pregação e a fé. Olha, quando essa igreja prega aos membros, estamos pregando sobre a fé, que foi dado para nós, da Bíblia. E essa palavra vã significa vazia, sem realidade por trás, sem nada aí. Então, Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, então o cristianismo verá o quê? Uma brincadeira, uma distração, uma sociedade, um conjunto de discursos bonitos, conselhos, tradição. Então, Paulo continua então no versículo 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então, Paulo, aqui ele começa a usar linguagem de tribunal. Aqui, essa palavra testemunha é uma coisa mais oficial aqui. E o que está falando aqui, o cristianismo não se apresenta como uma ideia que ele inventou, que eu inventei, que alguém inventou, para me sentir melhor. Tá? Ele se apresenta como uma notícia do que Deus fez. Tá? Isso é importante. E se não aconteceu, então não é. Olha essa gente bonita aqui nesses bancos. Gente boa, tá? Gente boa, mas gente sincera e confusa. Paulo não fala assim. Olha, se Cristo não ressuscitou, eu não sou pessoa boa, não. Sou confusa. Não. Ele falou que ele seria o quê? Falsa testemunha. Falsa testemunha. Isso é sério. Isso é sério, então. Em versículo 16, ele continua mais. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Como eu falei, ele repete, porque ele repetiu a ideia. Porque ele quer que você sinta essa ideia. Não dá para separar as coisas. Não pode separar ressurreição e Cristo. Não dá para fazer isso. Você não fica com Cristo ressuscitado e ao mesmo tempo pode descartar essa doutrina da ressurreição. Se uma cai, a outra cai também. Então, ele vai para o versículo 16, o argumento dele. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha aí, esse verbo, permaneceis, em qual tempo verbal é isso? Alguém tem coragem de falar isso? É o passado? É o futuro? É o presente? Né? Vocês permaneceis. Vocês continuam, tá? Vocês estão debaixo do mesmo peso, tá? Isso significa o quê? Se Cristo não ressuscitou, então o problema do quê? Do seu pecado ainda fica. Não foi resolvido. Não foi resolvido. E aí isso é importante. Porque quando estamos evangelizando lá na rua, nas casas, quando eu estou falando com vocês, o maior medo humano não é só morrer.
Não, claro, pessoas têm muito medo disso. Mas o que é o maior medo humano? Logicamente, olha, se essa vida continua, onde vai? Eu vou morrer uma vez, mas se eu tiver um espírito que vai continuar, onde vai ficar esse espírito? E a Bíblia apresenta dois lugares, né? O céu, o inferno. Então, o maior medo humano deve ser o que vai acontecer depois desta vida. Acaba, não é? Porque quando essa vida acaba, é permanente. É para sempre. É para sempre. E pessoas pensam, se eu tiver que prestar contas. Exatamente. E aí Paulo está dizendo, olha, se Cristo não ressuscitou, a cruz não foi vitória, a cruz foi nada, foi tragédia. Jesus, está consumado. Significa nada. Significa nada. É vã. Exatamente. Se Cristo não ressuscitou, você pode até tentar ser uma pessoa melhor, mas você continua sem perdão, sem reconciliação, sem vida eterna. Isso é importante para nós, sendo cristãos, tá? E aí, em versículo 18, ele fala, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Você repara, é bem provável que você já ouviu várias vezes em nossa igreja aqui, que por que Paulo usou essa palavra dormir para os crentes? Porque ele fala assim, porque no conselho de Paulo é temporário. É temporário. Não é permanente. Olha, ele está dormindo, porque na mente de Paulo isso é, eles vão eventualmente acordar. Na glória, Deus vai buscar eles, tá? Então, mas se isso não aconteceu, eles estão perdidos. Isso é o argumento dele, tá? Estão perdidos. Isso não é um jogo intelectual. É bem pessoal. Já a minha vida, já desde eu cheguei aqui no Brasil, eu já participei de 4 ou 5 velórios. Já. Meu tempo pequeno aqui, já 5 velórios. Irmão Pedro, irmão Hélio. E outros que eu não conhecia muito, mas eu estava aqui nos velórios. Rapaz. E aí, se isso foi o final, se veio o corpo, mas o que é nossa esperança? Algum dia eu vou reunir com eles. Algum dia eu vou ver eles de novo. E a comunhão, a amizade que eu tinha com o irmão Pedro. Eu cortei o cabelo dele várias vezes. Ele queria ser careca como eu, então eu falei, vamos lá. Então eu raspei tudo da cabeça dele. Olha, eu não posso fazer isso mais. Mas algum dia, eu não vou raspar o cabelo dele porque vamos ser glorificados, mas eu vou ver ele de novo, tá? Eu vou ver ele de novo. E para mim isso é uma alegria, tá? E pensa em sua vida. Quantas pessoas você já perdeu na sua vida? Família, amigos. Quantos nomes você carrega no coração? Pode ser pesado. Quantas despedidas você não queria ter vivido? Mas aconteceu. E Paulo está, e irmão Manel também. E Paulo está dizendo, que Cristo não ressuscitou, todas as palavras que falamos no velório. Por quê? Por quê? Significa o quê? Não tem realidade por trás. E então Paulo fecha essa parte do argumento com uma frase que parece dura, mas é honesta. E veja versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque estamos sofrendo por nada. Isso é uma brincadeira. Porque ser cristão no mundo real custa. Relacionamento. Eu preguei hoje pela manhã sobre a vida em Cristo. Que
vai te custar obediência, relacionamentos, talvez um emprego, qualquer coisa. Escolhas, renúncias, obediência. A vida cristã custa. E Paulo diz, olha, se isso tudo termina em túmulo, então nós estamos só tentando dar sentido ao absurdo. Não faz sentido, não. E até aqui, versículo 19, Paulo fez uma coisa. O que ele fez? Ele falou, eu estou vindo disso de vocês, que não existe ressurreição. Então, vamos pensar nisso. Se não existe, eu estou pregando por nada, a fé significa nada, Cristo ainda está morto e os que dormem estão perdidos. Ele está dando um argumento aqui. E até aqui era assim. Mas agora vem a verdade em versículo 20. Veja isso. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E foi feito as primícias dos que dormem. Mas agora, olha, duas palavras, né? E a condição, a palavra se, que ele estava usando para caminhar conosco, não é verdadeiro. O se que Paulo estava jogando para a igreja, o se não se aplica à realidade. Por quê? Porque Cristo de fato ressuscitou. E ele chama Cristo de primícias. Se não souber, primícias na Bíblia é o primeiro fruto da colheita. Não é o todo, não é o todo, é o começo, é a garantia, é o sinal do que a colheita já começou e vai continuar. Então, Paulo está dizendo, Jesus não saiu do túmulo só para ser uma exceção. Só ele vai, boa sorte para vocês. Não, ele saiu do túmulo como o começo de uma nova criação, como o primeiro de uma colheita que inclui todos os que são dele. Em versículo 21, ele tem essa ideia agora, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está criando dois representantes aqui. O homem e o outro homem. O primeiro homem, ele fez o quê? Olha, ele abriu a porta da morte. Quando eu tenho uma piada sobre isso, quando chegamos ao céu, quem vamos atrás é Adão, não é? Rapaz, passamos anos e anos nessa terra sofrendo por causa dele, né? E aí uma piada sobre isso, mas Adão, ele abriu a porta. Outro homem, Jesus Cristo, ele abriu a porta do céu, da vida eterna. E então ele fala de pertencimento, de união. Aqui, porque, versículo 22, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, nós estamos em Adão e em Cristo. Isso não é só linguagem religiosa. Não, ele está fazendo um ponto. Isso é identidade, é cabeça, é representante. Então, em Arão, o que nós temos? Pecado, culpa, julgamento, morte. Em Cristo, o que estamos ganhando? Olha, perdão, reconciliação com Deus, vida. Então, ele está destacando as duas pessoas. E aqui muita gente tenta tratar o evangelho como, olha, o evangelho não é um mediador da sua vida. Não é só para avançar a sua vida até um ponto. Não é um suplemento espiritual. O evangelho, a igreja, não é isso. Paulo não aceita isso, não. Ele está dizendo, o problema é mais profundo. Olha, a raiz não é só comportamento do ser humano. O que é o problema? É a natureza caída.
E a solução é o quê? Ser vivificado em Cristo. Nas obras, não. No batismo, não. Na fidelidade à igreja, não. Olha, aquelas coisas vão acompanhar o cristão, sim, mas eles não fazem o cristão. Eles acompanham o cristão. Então, Paulo está explicando isso. A solução para você, para mim, para o mundo é o quê? Um novo homem, uma nova criação, um novo começo. E agora Paulo explica que existe uma ordem nisso. Em versículo 23, veja isso, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então, existe uma sequência. Nós sabemos isso. Cristo ressuscitou as primícias. E depois, nós, os que são de Cristo, quando? Quando vamos para o céu? Se ele viesse na sua vinda. Na sua vinda. Tá? Então, até aquele dia, o que vai acontecer conosco? Sofrimento, medo, as coisas do mundo. Olha como ele continua no versículo 24. Depois verá o fim quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Olha o versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte. Então, o que ele está dizendo aqui, explicando à igreja, olha, a ressurreição não é só um consolo individual para você, para sua dor particular. Não, é a anúncia do reino de Jesus. Ele diz, Cristo reina, e esse reinado vai chegar ao ponto de destruir todo poder rebelde. Porque sabemos, há poderes nesse mundo que parecem invencíveis. Olha, há injustiças que parecem intocáveis, e maldade prospera todo lugar. Há sofrimento que parece sem juiz. Mas Paulo diz, haverá um fim em que Cristo entregará o reino ao Pai, depois de aniquilar toda a oposição. Convém que reine. Não é tentativa, não é vamos ver se dá. Não, é certeza. Ele vai reinar até vencer. Então, Paulo, como eu falei, ele está identificando o inimigo. O último inimigo é a morte. É a morte. A morte é o terror humano. Porque, olha, ela ameaça o amor. Pessoas, eu já encontrei com pessoas nas igrejas que eles não mais servem Jesus. Eles não mais fazem nada para outros. E por quê? Porque algum dia alguém maltratou eles e por causa disso eles estão bem fechados agora. Olha, isso está prejudicando a igreja. As coisas assim. Então ele fala, olha, essas coisas, sofrimento, ameaça nosso amor. Vou perder se eu estou investindo. E coisas assim, e ameaça a esperança. Nós desistimos muito às vezes. Mas Paulo diz o quê? Tudo isso vai ser aniquilado. A morte é inimiga. A Bíblia não finge que ela é natural, é linda. Pode ignorar isso. Não. Olha, Jesus chorou, Jesus sofreu, e Paulo chama isso de inimiga. Mas é uma inimiga condenada. E Paulo segue explicando a lógica em versículo 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se
perpetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então, o que ele falou aí? Deus colocou tudo debaixo do governo de Cristo, nada foge do alcance do Rei ressuscitado. Isso é importante porque quando eu já estou evangelizando, várias vezes as pessoas falam, eles têm problema com Deus nesse estilo. Olha, se Deus é real, se Deus é tão bom, por que Ele deixa todas as crianças passar com fome? Olha lá na África, o que está acontecendo? Veja lá outros lugares onde os muçulmanos estão matando os crentes. E Deus deixa isso acontecer. Deus deixa sofrimento assim. Deus deixa alguém abusar uma criança. Deus não tem poder de parar isso. Olha, nós precisamos entender. Deus é juiz da toda a terra. E você precisa entender. Seria injusto se Deus não tratou com isso. Mas Ele vai. Ele vai. Quando? No fim. No fim. Ele não trata como você quer, ou eu quero às vezes, mas Ele vai tratar de todo problema, de toda maldade. Deus vai tratar, lidar com isso. E estamos chegando ao fim do argumento dele e eu vou aplicar isso para vocês, tá? Versículo 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, o que ele está explicando para a igreja aí? Olha, o fim não é Cristo compete com o Pai. Não. O fim é Deus enche tudo com sua glória, sua justiça, sua santidade, sua vida. Até Deus está em tudo. Tá? Tudo em todos. E essa é a linha final aqui, ó. Não é só você vai ficar bem, o mundo será endireitado. Tudo vai certo. O mal será julgado, o pecado será removido, a morte será derrotada e Deus será tudo em todos. E agora, ouvindo tudo isso, ouvindo tudo que Paulo, olha, o que eu fiz hoje, basicamente, eu li para vocês o que Paulo falou com eles. Eu estava comentando sobre isso um pouquinho para dar clareza, mas basicamente eu preguei o que Paulo pregou à igreja. E aí, depois de ouvir tudo isso, com isso em mãos, o quê? Para Paulo nos obriga a fazer a aplicação, igreja. Eu quero falar com dois grupos aqui hoje de noite, como o próprio texto nos conduz. Para quem crê, primeiro grupo, tá? Para quem crê. Olha, eu já falei. Se você é de Cristo, eu não vou te vender fé de plástico. Olha, tudo vai ser bonito na sua vida quando você recebe Cristo. Olha, você vai ter um carro, você vai ganhar uma casa, você não vai ter mais doença. Olha, pessoas pregam assim. Eu não posso vender isso para você. Olha, o mestre sofreu, você vai sofrer. Eu vou sofrer, tá? Eu não vou te dizer que luto é falta de fé. Eu não posso te dizer isso. Paulo lutou mais do que todos nós. Eu não vou te dizer que a morte nem dói. Não. Dói. A morte é inimiga, como eu falei. Mas aqui está a diferença. A morte não é soberana sobre você. Presta atenção. Fere, sim, mas não reina. Olha, dói, mas não define. Ainda chega, mas não termina a história. Vai ter outro. Você pode passar por vales sem virar escravo do desespero. Pode. Por quê? Porque a sua esperança
não é uma tentativa de ser otimista. Não, sua esperança é uma promessa ancorada num fato. O fato é o quê? Cristo ressuscitou dentre dos mortos. Olha aí. E Cristo ressuscitou como primícias. Ou seja, olha, a colheita começou. Quem vai nessa colheita? Eu vou. Quem mais aqui? Você vai na colheita comigo? Levanta a mão se você vai na colheita comigo. Olha, Jesus salvou você. Então, escuta isso. Seu corpo pode ser sepultado, mas não será abandonado. Seu nome pode sair das listas desse mundo. Ninguém vai conhecer você nunca, mas nas mãos de Deus não. Você está na mão dele e Jesus, os dois juntos. Leia João 10. Sua história pode passar por perdas, mas não vai terminar na perda. Porque Jesus Cristo é primícia e vamos com ele. A ressurreição não é só um final feliz. Não, é a justiça final de Deus dizendo: eu vou refazer tudo, eu vou restaurar, eu vou ressuscitar tudo. Isso é nossa esperança. Por isso, ter cuidado com os conselhos do mundo. Ter cuidado com essas coisas. Olha, você vai passar por vales, mas você não deve perder sua esperança. Tem que focar nos fatos certos. Isso deve mudar como você vive hoje. Porque você pode obedecer quando é difícil. Olha, porque sua vida não termina na dificuldade. Você pode perder coisas por fidelidade a Deus, porque Deus não é devedor. Você pode dizer não ao pecado porque você não pertence mais a Adão. Você pertence a Cristo. E quando o medo vier, e vai, ele vem, você responde. Não com arrogância, mas com verdade. Olha, Jesus Cristo já ressuscitou. Isso não tem mais controle sobre mim. Eu posso, se Deus me chamar para Oriente Médio, para evangelizar muçulmanos, temos missionários que façam isso, sabendo que eles odeiam crentes lá. Eles matam. Como é que Deus chama pessoas, e homens, e mulheres, e famílias vão para lugares assim, com tanto perigo? Porque nossa vida não é esta vida, gente. Não é essa vida. Nós temos uma outra vida que é para sempre, tá? E a morte é inimiga, mas é a última inimiga e Jesus já venceu nisso. Amém? E agora eu quero falar rapidinho com alguém aqui que talvez não é cristão. Talvez você esteja ouvindo isso como visitante, como frequentador da igreja. Talvez você veio hoje por tradição, o culto, a curiosidade. Talvez você veio por dor. Ou por uma esperança que sua vinda aqui Deus é obrigado para abençoar você. Olha, eu fico feliz que você esteja aqui hoje à noite. Mesmo. De verdade, mas eu preciso ser honesto como Paulo é. Volte para o versículo 16 rapidinho. O que ele falou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Hoje à noite, seu problema mais profundo não é só que você vai morrer. É que você vive diante de Deus com culpa real, separação real, dívida real, que nós chamamos pecado. E esse pecado vai levar você para o inferno. Eu não posso falar isso mais bonito do que isso. É bíblico. Seu pecado vai levar você lá. O que eu devo fazer? Religião não. Tradição não. Obras não. Fé. No que?
Em Cristo. Em Cristo. Se o cristianismo fosse só um dia você volta a viver, tudo vai dar certo, olha, isso não resolve nada diante de você e Deus. O que é necessário, você precisa tratar com seu pecado. E hoje à noite eu quero falar isso. O convite é isso. Venha para Ele. Se você está aqui hoje à noite, eu já vi algumas pessoas aqui que eu já falei sobre o Evangelho muitas vezes, e eu sei de fato por causa da boca deles que eles não receberam Cristo ainda. Olha, o convite é o seguinte: venha para Cristo. Venha para Ele, porque Cristo vive. Cristo vivo não oferece, só inspiração. Não, perdão, vida eterna, justificação, reconciliação. Isso não é religião, não. Isso é perdão. E isso é tão concreto assim, olha. Se você não vier para Ele, você está fazendo uma escolha terrível. Porque nada vai te salvar do seu pecado se não for Cristo. E graças a Deus que Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, vamos fechar, vamos vender tudo isso. Eu vou fazer outra coisa e vocês também, tá? Vamos abrir uma empresa, vamos ficar ricos, porque essa vida é a última vida, vamos viver, rapaz. Não, Cristo é real, Cristo ressuscitou. Olha, se você nunca receber Cristo por seu Salvador, não importa o tempo que você passou na igreja, não importa a quantidade de orações que você passou por Deus, leia Atos capítulo 10. Leia um homem que foi piedoso, um doador, e estava indo para o inferno ainda, porque obras não salvam. Jesus Cristo salva. E como é que ele pode salvar? Porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Hoje estou chamando você para vir para Ele. Se você precisa, vamos governar nossos cabeças hoje. Pregamos sobre a ressurreição, a realidade. E a pergunta final, enquanto sua cabeça está curvada, é isso: o que você vai fazer com o Cristo ressuscitado? O que você vai fazer com o Cristo ressuscitado? Eu já recebi Ele. Bom. Então não deixa essa vida atrapalhar você. Não deixa a dor que é real para tirar sua esperança. Olha, viva como quem já viu as primícias. E para os que ainda não conhecem Cristo, olha, você pode estar em processo. Você pode ter perguntas, você pode ter resistência a isso, tudo bem. Mas não trate como detalhe algo que Paulo trata como eixo aqui. Isso é importante. Sua alma é importante. Se você precisa de salvação, você pode vir, tá? Então, vamos ter um tempinho aqui. Eu vou orar. Eu estou ajeitando o apelo ali atrás, mas ainda não tem nada. Então, vamos fazer isso em silêncio. Se alguém está aqui hoje à noite, você nunca recebeu Cristo de verdade, levanta sua mão. Você está aqui hoje à noite, você ouviu a Bíblia, talvez foi um pouco esquisito, talvez era diferente, mas você poderia dizer de fato: olha, esse negócio de Cristo, eu conheço o nome dele, mas eu nunca recebi ele como meu Salvador. Será que alguém está aqui hoje à noite assim? Pode levantar a sua mão, eu quero orar para você. Alguém? Nunca recebeu Cristo para ser seu Salvador. Único, suficiente Salvador. Obrigado pela mão. Eu vou orar para você daqui um pouco, tá? Podemos conversar mais depois. E para os crentes, olha, nós temos nosso alvo, gente. Nosso alvo é a vida que não acaba. Nosso alvo é a próxima vida.
Não fica atrapalhado nessa vida. Não fica desviado nessa vida. Olha, nosso Salvador já venceu, já dominou tudo. E por causa disso, Ele pode te dar o poder de fazer a mesma coisa. Amém? Deixe-me orar agora. Senhor nosso Deus, eu sou grato pela ressurreição e essa vida que nós temos por causa disso. A vida que nós não merecemos, porque sendo ainda pecadores, inimigos, o Senhor morreu para nós. Que amor! Obrigado pelo esse amor. Move sua igreja aqui para pensar mais nisso, para refletir nisso, para deixar o sacrifício do Senhor. E nem só isso, mas a vitória do Senhor. Para ajudar eles para continuar na vida reta.